Governo revê em baixa crescimento econômico de 4,7% para até 2,5% devido às calamidades naturais. A ANC lidera a contagem de votos com 56%. Ministro sul-africano da Justiça deverá decidir sobre a extradição de Manuel Chang dentro de 2 semanas. Muito boa noite, este é o jornal. Foi hoje lançado em Maputo o segundo relatório do Mecanismo Africano de Revisão de Pares. O relatório mostra avanços em algumas áreas, mas fala de desafios prevalecentes em setores considerados cruciais para o desenvolvimento. Da embaixadora Mona Atia, membro do Secretariado Regional do MARP, o Presidente da República recebeu o primeiro exemplar do relatório. São mais de 200 de páginas que espelham a situação do país nas mais diversas esferas de governação, que para Filipe News serão um instrumento de trabalho. Certamente que há muitas ilações por tirar, experiências por replicar e desafios por superar. O Fórum Nacional do MARP e outros atores envolvidos irão liderar o processo da sua concretização. E porque o relatório vai agora para a fase da divulgação nacional, o chefe de Estado deixa um conselho. Ao painel, apelamos que, ao elaborarem relatórios desta natureza, obedeçam estritamente os procedimentos de pesquisa e recolha de dados condizentes com a realidade do momento, para não continuarmos a correr o risco de nos reportarmos às situações ultrapassadas que tenham o potencial de desmobilizar os atores primários, que é o próprio povo, e por vezes descontextualizar a nível nacional. O relatório mostra avanços em algumas áreas, com destaque para o diálogo político e a pacificação do país, mas fala também de áreas em que não houve progressos. A corrupção, de facto, é tida neste momento como um problema global. Deve ser encarado da mesma maneira como é encarado o problema de mudanças climáticas, de catástrofes, etc., porque a corrupção está a minar todo o tecido social, desde o mais pequeno núcleo da sociedade até o mais alto nível da governação. Então, não se pode apenas combater a corrupção com medidas administrativas e punitivas. Pode-se meter um governo inteiro na prisão, a corrupção não passa. Isso é uma constatação efetiva. Filipe News garantiu que estes e outros aspectos refletidos no relatório serão tomados em conta para a elaboração da proposta do plano quinquenal que o seu partido irá implementar caso vença as eleições de 15 de outubro. O Presidente da República exortou hoje os diplomatas nacionais a serem mais enérgicos na promoção do país na arena internacional. Filipe News falava na cerimónia oficial de abertura do 9º Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, que decorre em Maputo. Numa reunião que junta diplomatas de carreira no ativo e na reforma e outros quadros da Frente Diplomática Nacional, o chefe de Estado deixou as linhas de orientação para o fortalecimento da imagem do país. O lema escolhido para esta maior reunião do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação remete-nos a uma avaliação profunda, de modo a encontrar as melhores estratégias para efetivamente acelerarmos o passo rumo ao desiderato nacional de promover o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Filipe News chamou a atenção para os desafios do momento que exigem dos atores da diplomacia nacional estratégias focadas nos objetivos do país. Temos de ter presente que a nossa ambição de capitalizar a política extrema e diplomacia para promover a agenda de desenvolvimento nacional insere-se numa conjuntura de algum agravamento da crise econômica nacional e internacional, suscetível de provocar a redução da procura de matérias-primas e dos seus preços, bem como de induzir o retraimento dos investimentos. Esta tendência condiciona a forma como a nossa diplomacia se deve posicionar
e materializar no mundo. O Conselho Coordenador da Frente Diplomática Nacional termina nesta sexta-feira. O Governo revê em baixa o crescimento econômico para este ano. As novas projeções apontam para um PIB entre 2% e 2,5% contra a previsão inicial de 4,7%. Os efeitos dos ciclones tropicais Idai e Kenneth, que arrasaram as regiões centro e norte do país, respectivamente, já se fazem sentir nos indicadores macroeconômicos. O Banco Central, na sua última sessão do Comitê de Política Monetária, alertara para um abrandamento da economia este ano. Esta quinta-feira, chegou a confirmação do pior dos cenários. O governo reviu em baixa o crescimento do produto interno bruto para até 2,5% em 2019, contra a previsão inicial de 4,7%. E não está alheio aos desafios do setor privado. O governo, na pessoa do Ministério da Economia e Finanças, tem também estado a pensar e a trabalhar, e já se discutiu várias vezes aqui com o setor privado, na questão da redução das taxas, dos impostos, como forma de incentivar o setor privado a fazer a praticar mais as importações e reduzir este gap que existe entre as importações e exportações. Apesar dessa desaceleração, o Fundo Monetário Internacional antevê uma recuperação da economia no próximo ano. Estamos pensando num choque que tem uma forma de V. O que significa isso? Significa que vai haver um crescimento inferior esse ano da economia, mas vai haver uma recuperação também forte já em 2020. Ari Aysen recomendou, no entanto, a manutenção da atual política monetária do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, com seu staff competente, vai poder fazer as deliberações necessárias e, com certeza, assegurar que essa inflação baixa e estável que vemos tendo, que é tão importante como sinalizador da estabilidade macroeconômica, continue. Estes dados foram avançados esta quinta-feira em Maputo, durante o Economic Briefing promovido pela CTA, sobre a conjuntura atual e perspectivas econômicas de 2019, num contexto dos desastres naturais que assolaram o país. A classe empresarial elogiou as medidas administrativas levadas a cabo pelo governo com vista à recuperação da economia pós-Idai. Para o presidente da CTA, que falava esta quinta-feira em Maputo, os incentivos do executivo vão revitalizar as empresas. Saudamos as medidas administrativas e fiscais adotadas que minimizam esta pressão aos nossos agentes econômicos, o que certamente esperamos que será acompanhado de outros incentivos e aqui o papel de várias instituições da Bretton Woods aqui presentes. A CTA, dentre vários mecanismos de assistência empresarial, lançou, em parceria com o GAPI e a FAN, uma linha de financiamento para micro e pequenas empresas num valor global de 300 milhões de meticais, onde iremos disponibilizar até 1,5 milhão de meticais para a recuperação das microempresas e até 5 milhões de meticais para as pequenas empresas, a uma taxa que vai variar de 8% a 10%. A eletricidade de Moçambique aponta para limitada capacidade de produção, má gestão de negócios e dívida insustentável como os maiores obstáculos para a melhoria do desempenho da instituição. Mapear e colocar os trabalhadores onde podem ter melhor desempenho profissional tem sido uma das estratégias do novo Conselho de Administração da EDM para a sua fortificação. Entretanto, o novo PCA diz que isto daria melhores resultados se a empresa não estivesse nas más condições em que se encontra agora. Ligados à limitada capacidade de produção, inadequada infraestrutura de transporte, ineficiente sistema de distribuição de energia e comercialização, deficiente governação corporativa e gestão do negócio e dívida insustentável que mergulhou a empresa numa instabilidade financeira, entre outros motivos. Alice Cola falava esta quinta-feira na abertura da reunião nacional de balanço das atividades da EDM em 2018, um ano em que a EDM não atingiu as metas em termos de novas ligações
tendo-se fixado em 86%. O número de clientes da empresa passou de cerca de 1.641.000 em 2017 para 1.890.000 em 2018, o que representa um crescimento de 15% e prefaz uma taxa de acesso da população à energia de 31%. A energia faturada cresceu em 4% relativamente a 2017, atingindo os 4.107 gigawatt-horas em 2018. Para já, as metas deste ano poderão estar também comprometidas devido à ocorrência de 2 ciclones no país, Idai no centro e Kenneth no norte, o que precisou de um investimento adicional da parte da empresa. A Chevron informou nesta quinta-feira que não elevará a sua oferta de 33 bilhões de dólares pela Anadarko Petroleum. Com isso, a expectativa é que a Anadarko interrompa as conversas sobre a fusão com a Chevron e acabe por ser comprada pela Ocidental Petroleum. A Chevron informou que ficará com a taxa de 1 bilhão de dólares a que tem direito pelas negociações sem sucesso com a Anadarko e elevará a sua taxa de recompra de ações em 25% para 5 bilhões de dólares por ano. Nesta semana, a Anadarko havia informado que a oferta de 38 bilhões da petrolífera ocidental era superior a seu acordo com a Chevron, dando 4 dias úteis para esta fazer outra oferta. A Chevron disse que deixará esse período vencer, acrescentando que espera que a Anadarko termine com as negociações. A barragem dos Pequenos Libombos já tem água suficiente para abastecer as cidades de Maputo e Matola, incluindo as vilas de Marraquém e Boane, até o mês de outubro do ano corrente. Houve um encaixe de mais de 18 milhões de metros cúbicos de água. Já há 5 anos que a zona sul do país ressente do efeito combinado da seca e estiagem que deixou as principais barragens com pouca água. Na Albufeira dos Pequenos Libombos, a redução dos níveis de encaixe forçou as restrições no abastecimento de água no Grande Maputo. O cenário foi se agravando e o Presidente da República teve que pedir ao Reino de Eswatini que autorizasse descargas de água a partir da barragem de Mjoli. O pedido foi aceite e a água chegou aos Pequenos Libombos. Do Reino de Eswatini chegaram à barragem dos Pequenos Libombos 18 milhões de metros cúbicos de água, o que significou a elevação da quantidade de água já disponível a esta altura, estimada em 122 milhões de metros cúbicos para uma barragem que tem a capacidade instalada para armazenar até 400 milhões de metros cúbicos de água. Nós temos consumos partilhados em relação ao abastecimento de água e em relação à agricultura. Com a quantidade que nós temos agora, com ou sem restrições da água, nós temos água suficiente que pode levar-nos de hoje até a próxima época chuvosa, a altura que nós esperamos, portanto, fazer a recuperação do armazenamento, portanto, desta albufeira. Entre os países da SADC há um protocolo de partilha de recursos hídricos, instrumento que inspirou o acordo específico entre Moçambique e Eswatini para a partilha de água. O Reino de Eswatini tem a obrigação contínua de assegurar que o nosso país continua a receber os 40% que estão previstos, portanto, independentemente deste acordo específico de transferência dos 18 milhões. Com a disponibilidade de água na barragem, a empresa da água da região de Maputo vai aumentar as horas de disponibilidade de água, passando das atuais 6 para 10 a 13 horas por dia. A Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, lançou esta quinta-feira a plataforma de gestão de mercado de trabalho. O instrumento pretende identificar as oportunidades atuais e futuras de emprego de modo a adequar os recursos humanos à oferta. O clique da Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, coloca disponível para todos os interessados dados sobre o mercado de emprego em Moçambique. Com efeito, tanto os que procuram trabalho, assim como os que querem colaboradores, podem encontrar respostas na plataforma de gestão de mercado de trabalho. E mais, as instituições de ensino podem harmonizar os seus cursos ao que as empresas procuram,
através dos dados disponíveis na plataforma. A especificidade da plataforma de observação no mercado de trabalho é de orientar-se para o processamento de informação de diversas fontes, de forma integrada, tornando assim possível cruzar os dados da procura e da oferta para identificar as oportunidades e os desequilíbrios no mercado laboral. Com esta plataforma, é também possível ponderar sobre as competências produzidas pelas instituições de ensino e formação, sendo assim uma ferramenta de referência para possíveis reformas curriculares. A plataforma conta com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, e da Organização Internacional do Trabalho, OIT, através da iniciativa Moço Trabalha, financiado pela Suécia. O BAD está muito comprometido a trabalhar com o governo da República de Moçambique para aumentar o investimento em capital humano, além do investimento em capital físico, e aumentar a produtividade da força de trabalho, com um investimento específico alveano aos jovens moçambicanos, particularmente nos setores produtivos, como a agricultura, como a engenharia e as infraestruturas. O objetivo em termos de desenvolvimento como um todo é aumentar a compreensão do mercado de trabalho em Moçambique com base em estatísticas sólidas para a formulação de políticas e programas de modo a que possam apoiar o desenvolvimento de habilidades, criar oportunidades de emprego dignos, particularmente para mulheres e jovens, e apoiar o crescimento econômico e a integração econômica. O ministro da Justiça da África do Sul, Michael Massuta, garantiu que em 2 semanas irá tomar uma decisão sobre a extradição de Manuel Chang. Pode ser o princípio do desfecho do processo de extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, detido há mais de 4 meses aqui na África do Sul, em cumprimento de um mandato de captura da Justiça americana. Um mês depois do Tribunal de Captain Park ter decidido que Chang é extraditável para Moçambique e para os Estados Unidos, o ministro da Justiça e Serviços Correcionais sul-africano confirma que o processo já está no seu ministério, aguardando sua decisão. Matter is still being processed administratively within my department, and as soon as the officials complete their work, it will come back to my desk, and that's when I'll make the decision. It shouldn't take long from now. Mas de agora até 25 de maio, o dia da tomada de posse do novo governo, faltam apenas 2 semanas. Ou seja, Michael Massuta termina o seu mandato em 15 dias, mas considera que esse tempo é suficiente para decidir. Well, I continue to be the minister until the 25th of May, so we still have a good 2 weeks at least. To finalize the matter. Yeah, I still have the possibility to finalize the matter before that date, yes. Na eventualidade de não decidir antes dessa data, Massuta diz que o assunto passará para as mãos do próximo ministro a ser nomeado pelo novo presidente da África do Sul. Of course, if I do not finalize it before I leave office, it will be up to the next minister, depending who that minister will be, to do that. Manuel Chang é disputado pelas justiças norte-americana e moçambicana, que têm processos em curso contra si ligados ao escândalo das dívidas ocultas de 2,2 bilhões de dólares. 6 mortos, 12 desaparecidos e 34 sobreviventes é o resultado do naufrágio ocorrido ontem na província da Zambésia. Das 52 pessoas, 6 corpos encontraram-se sem vida e 12 desaparecidos. 34 sobreviventes até este momento que estamos a falar. Essa informação que eu estou a dar neste momento é preliminar, pode aumentar o efetivo das pessoas que perderam a vida ou os sobreviventes. Entretanto, uma fonte do governo distrital do Xinde fez saber que até ontem nenhuma equipa da província teria chegado no terreno para apoiar nos trabalhos de busca e salvamento.
Sobre o assunto, a diretora provincial dos Transportes e Comunicações da Zambésia respondeu nos seguintes termos. Pode não constituir verdade, porque depois de nós termos acompanhamos um pouco tarde. A partir daquela hora, nós procuramos, como é que chama, meios para pormos a equipa lá. E a equipa partiu aqui às 15 horas, com destino a Xinde. E neste momento essa equipa encontra-se lá a trabalhar. Esses dados que eu estou a dar agora são dados atuais que eu estou a ter a partir da equipa que deslocou-se para lá. Mesmo depois do naufrágio ocorrido esta quarta-feira, as embarcações continuam a levar passageiros normalmente, sem observância de uso de colete salva-vidas. Aliás, o batelão que segue na imagem é disto exemplo. Sai de Climane para Ricamba em Inhaçuns. Imagens de Varson Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Climane. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades está a desativar os centros de acomodação que abrigam as vítimas do ciclone Kenneth nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. Atualmente estão abertos apenas 6 dos 39 que chegaram a albergar cerca de 30 mil pessoas. Depois da passagem do ciclone tropical Kenneth da província de Cabo Delgado, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades começou com o processo de desativação dos centros de acomodação. Quando nós começamos este processo, nós contávamos com cerca de 39 centros de acomodação e agora estamos com estes 9 e a tendência é reduzir cada vez mais estes centros. Hoje temos a informação que 4 centros vão ser encerrados no distrito de Ibo. Então vamos contar com apenas 5 centros de acomodação para toda a província de Cabo Delgado. Antes de abandonar os centros de acomodação, segundo o INGC, os afetados recebem kits básicos de sobrevivência para ajudar no reinício das suas vidas que ficaram destruídas pelo Kennedy. O que nós estamos a fazer é preparar um conjunto, um kit composto por aquilo que são bens de abrigo e também bens alimentares, que é para esta população, quando se fizer a estes pontos, ter um ponto de partida para recomeçar aquilo que são as vidas. Além dos 5 centros de acomodação em Cabo Delgado, que abrigam cerca de 3 mil pessoas, o INGC vai ainda manter abertos outros 2 na província de Nampula, concretamente no distrito de Memba, onde também estão mais de 3 mil afetados pelo ciclone Kennedy. E arranca a próxima semana a campanha de vacinação contra a cólera nas zonas afetadas pelo ciclone Kenneth. Na zona centro do país, a epidemia da cólera está controlada. Aproximadamente 500 mil pessoas serão vacinadas contra a cólera na província de Cabo Delgado. Numa altura em que já se contabilizam 109 casos da cólera em Cabo Delgado, o Ministério da Saúde prepara-se para a campanha de vacinação contra a doença que eclodiu depois da passagem do ciclone Kenneth. A Diretora Nacional da Saúde Pública disse esta quinta-feira que as vacinas chegam no domingo e vão abranger 500 mil pessoas. As vacinas são caras, mas felizmente o governo paga sim alguns custos operacionais, mas a vacina é oferecida em caso de emergência. Então estamos à espera que a vacina chegue no domingo e logo que chegar a vacina, então aí nós vamos organizar-nos melhor. Das províncias das zonas afetadas pelo ciclone Idai, o Ministério da Saúde considera controlada a doença, que atingiu 6.746 pessoas e fez 8 óbitos. Neste momento, a saúde procura controlar o aumento dos casos da malária na Zambésia, Tete, Nampula e Manica, através da distribuição de redes mosquiteiras e pulverização de 120 mil residências e centros de acomodação. Logo após o ciclone em Sofala, nós começamos a distribuição das redes mosquiteiras nos centros de acomodação, nas casas, em todas as casas das pessoas afetadas, como uma forma de restringir o aumento da frequência dos casos de malária. Paralelamente às respostas imediatas aos casos da cólera e malária nas regiões afetadas pelos ciclones, a saúde iniciou na segunda-feira com a vacinação contra a polio, sarampo, rubiola, suplementação com a vitamina A e desparasitação em crianças.
Os empresários de Cabo Delgado propõem a utilização de modelos sustentáveis na gestão dos donativos para garantir que a ajuda humanitária que a província tem, ou melhor, tem estado a receber, seja suficiente para todos afetados pelo ciclone Kenneth. Sempre que possível, os empresários de Cabo Delgado disponibilizam dinheiro para ajudar os movimentos de solidariedade pela causa da província e do país. Mas com o ciclone Kenneth decidiram participar diretamente na ajuda humanitária aos afetados. Apesar das preocupações com a crise econômica, os homens de negócio abandonaram suas empresas para cozinhar e distribuir 1.500 refeições por dia durante uma semana. Estamos a prever que o custo de servir estas refeições já confeccionadas por dia não tenha chegado aos $800 por dia. Portanto, estamos a falar num total cerca de $6.000 ao longo de 7 dias. Realmente custa muito pouco ajudar quem precisa. E com todos os fundos, com toda a ajuda internacional que nós temos, se nós formos capazes de facto de nos dotar de meios de gestão mais eficazes, provavelmente conseguimos fazer chegar a ajuda às pessoas que necessitam com mais eficiência e com mais eficácia. A nossa ideia era servir prato a prato a cada uma das pessoas e principalmente para as crianças, para termos a certeza que todo mundo era servido. Participação da mulher empresária. Quem tem os bens materiais também é bem-vindo, mas solidariedade é poder participar em qualquer coisa, não? E eu acho bonito, porque nós quando começamos o movimento pensávamos que havíamos de ser nós só, mas apareceram muita gente. Eu estou feliz de saber que pessoas de Pemba são solidárias. No último almoço servido pelos empresários de Cabo Delgado, as vítimas do Kennedy agradeceram o gesto. Alguns pensam em voltar a casa logo que possível, mas outros não têm onde ir. E a casa caiu, é porque como não volto. Estamos aqui a viver, a comer, a tomar banho, a dormir, só falta casa. O que falta aqui é terreno para nossas mães fazerem casa, ficamos bem. Em Pemba, cerca de 1.000 pessoas continuam nos centros de acomodação, aguardando pelo reassentamento definitivo, uma vez que não podem reconstruir as suas casas destruídas pelo Kenneth por estarem localizadas em zonas de alto risco em casos de ocorrência de calamidades naturais. O jornal vai a esta altura observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Boa noite uma vez mais. Vamos a esta altura olhar para as eleições na África do Sul, onde o ANC está a liderar a tendência de voto. Os últimos dados colocam o partido de Nelson Mandela com cerca de 56% dos votos, seguido da Aliança Democrática com 22% e o EFF com quase 10%. Até às 18 horas desta quinta-feira, a Comissão Eleitoral Independente da África do Sul já tinha feito o apuramento de 56,46% dos votos. Os números mostram que o ANC continua a liderar o processo com 56,93%, o equivalente a 4.851.295 votos na corrida para a Assembleia Nacional. Em segundo lugar, segue a Aliança Democrática, com 22,56% dos votos contados. Em números, obteve até agora 1.922.581 votos na corrida ao Parlamento. Em terceiro lugar está o EFF, com 9,68% de votos, o equivalente a 824.705 votos. O restante da percentagem é dividida pelos restantes 45 partidos que concorrem à Assembleia da África do Sul. A esta altura junta-se a Antena António Tio, a partir da África do Sul, concretamente do Centro de Processamento de Dados, onde vai também ouvir os representantes dos partidos. Boa noite, Tiwa. E aqui no Centro de Processamento de Dados, os partidos estão a acompanhar a divulgação dos resultados e outros já fazem a festa, principalmente os 3 primeiros. Estamos neste momento com um dos porta-vozes do ANC, que está a liderar o processo. How are you, Mr.? You are leading the preliminary results. Yes. What is your vision about it? This demonstrates the confidence of the people of South Africa in our organization, the African National Congress. We are quite humbled
by that display and gesture of confidence, we can assure our people, as our President Cyril Ramaphosa has already conveyed throughout the Republic, that we'll do everything else in our power to make sure that we turn our country around so that South Africa can be a great nation again. And all of this is because we're encouraged by them going out in their numbers, in their millions, in their thousands, to go and affirm the party of Nelson Mandela as the leader of this magic nation. Thank you. Your name? Pule Mabe, National Spokesperson ANC. Thank you. Estávamos a conversar com um porta-voz do ANC que dizia que o partido está muito feliz pelos resultados que está a conseguir. São resultados que resultaram do pedido de confiança que foram fazendo durante o processo de campanha eleitoral e que estão comprometidos em continuar com o desenvolvimento da África do Sul. A Aliança Democrática está em segundo lugar e vamos conversar agora com o Sr. Mabini. Mr. Mabini, what is your vision about these results? You are in the second place in general. Well, I mean, as a Democratic Alliance, we're satisfied with the results as they come in as we speak now. We've grown in certain provinces and maintained a very strong position when it comes to the national ballot. So I think this is a strong position where we're at, and going into the local government elections in 2021, we've got a strong foundation. Okay. You will have more parliamentary members? Well, we'll have more members in certain provinces at a national level. We'll still have to see where the final number ends up, but we're feeling confident and that the people of South Africa came out and voted for change. Okay, thank you. Estávamos a conversa aqui com a Aliança Democrática que diz que está feliz com o processo, até porque vai aumentar ou poderá aumentar o número de representantes tanto no Parlamento, na Assembleia Nacional, assim como nas Assembleias Provinciais. O EFF está em terceiro lugar, mas está com uma percentagem muito acima daquela que conseguiu em 2014. Estamos neste momento com o secretário-geral do partido com quem vamos conversar. How are you, my friend? How you see these preliminary results? Well, we are very much satisfied with the processes of the IEC. The people of South Africa are speaking through the IEC on the board. It's too early to tell. Quite a number of voting stations are yet to be declared, more especially those from far-flung rural villages and those in big cities where the registered population that actually voted is too big. The counting is ongoing, and we have got no doubt to do anything, stupid about maybe engaging in any nefarious activities like other parties. We see that what they are doing. We are here to listen to the IEC and the people of South Africa. Okay, thank you. Your name? Godrich Gardi, Secretary General of the EFF. Ok, thank you. Estávamos com o secretário-geral do EFF a dizer que está satisfeito com os resultados que estão a ser projetados pela Comissão Eleitoral e que satisfazem o partido porque em muitos pontos da África do Sul conseguiram arrecadar votos e estão acima da percentagem que conseguiram em 2014. Os partidos continuam aqui posicionados a acompanhar a divulgação dos resultados preliminares que já estão acima de 60% de contagem. As imagens são de Pedro Wamba, António Tiwa para a STV. António Tiwa e Pedro Wamba na linha da frente das eleições na África do Sul, onde alguns eleitores terão votado mais do que uma vez, portanto, neste processo, e esta é uma das reclamações do maior partido da oposição, neste caso a Aliança Democrática. Preocupações estas apresentadas à Comissão Eleitoral Independente. Mal terminou o processo de votação na África do Sul, houve reclamações de fraudes eleitorais em várias mesas de voto. Segundo a agência de notícias INCA, a Comissão Eleitoral Independente recebeu queixas sobre a existência de alguns eleitores que terão votado mais de uma vez. A Comissão Eleitoral diz que já está a investigar o caso e promete punir todos os envolvidos. A Aliança Democrática, maior partido da oposição, questionou a credibilidade da Comissão Eleitoral Independente para resolver esta situação. Entretanto, o mesmo partido diz que já submeteu àquele órgão eleitoral 16 objeções e mais de 2.000 queixas, que incluem denúncias de falta de boletins de voto, demora de abertura de algumas mesas e encerramento das outras antes da hora fixada. 48 partidos concorreram nas 6ª eleições da África do Sul pós-apartheid, cujo nível de afluência esteve acima dos 60%.
A Comissão Eleitoral Sul-Africana reconhece que houve votos duplicados e partidos que impediram a votação, mas garante que os resultados do escrutínio são válidos. Em balanço do dia de eleições, a Comissão prometeu instaurar processos crime contra aqueles que criaram distúrbios para o processo. Quase à meia-noite desta quarta-feira, os 6 vogais da Comissão Eleitoral da África do Sul fizeram um balanço do dia de votação. O órgão responsável pela organização do processo reconheceu perante jornalistas de diversos órgãos sul-africanos e internacionais que houve irregularidades no processo, com destaque para situações de votos duplicados. Two separate instances have been brought to the attention of the Electoral Commission over the past few hours, in which it is alleged voters were able to cast more than one vote at different voting stations. Entretanto, a Comissão garante que vai investigar todas as suspeitas de fraude eleitoral e levar à barra da Justiça todos aqueles que foram responsáveis por perturbar o processo. Lembre-se que na província de Eastern Cape e KwaZulu-Natal, 5 mesas de voto não tinham aberto até às 17 horas, devido a distúrbios, e os eleitores tiveram que votar em outros postos. Where evidence is found to support electoral fraud, the Electoral Commission will firstly quarantine the results of the affected voting districts and secondly will pursue criminal charges against the perpetrators, who will be very well known to us. The Electoral Commission appeals to any party or person who may have evidence of any electoral fraud or significant irregularity to report this immediately so that it can be thoroughly investigated. Contudo, apesar das irregularidades, a Comissão Eleitoral Independente da África do Sul dá garantias de que, no geral, o processo foi ordeiro e os resultados são válidos. O académico Carlton Cadeado diz que a vitória do ANC na África do Sul era previsível devido ao peso que o partido teve na luta contra o apartheid, um passado ainda presente na memória dos sul-africanos. Ainda não há alternativa ao ANC na África do Sul. As poucas alternativas que existem, mais sonantes, ainda carecem de muita inserção e de credibilidade no cenário político sul-africano. 2, e se calhar mais importante, é o peso histórico do ANC na liderança do processo de libertação da África do Sul do jogo do apartheid. A memória ainda está fresca do apartheid e não nos esqueçamos que o apartheid foi extremamente duro na África do Sul para os sul-africanos, sobretudo de maioria negra. No cômputo geral, há aqui um sentido de que o ANC ainda vai precisar de mais algumas gerações para se refazer, se reinventar, ou então para cair no descalabro e ir para a oposição na África do Sul. O ANC vai ganhar estas eleições sem nenhuma dúvida, mas o que está em jogo agora não é só a vitória, é a qualidade da vitória. Por que eu digo isto? O ANC, desde que acabou o apartheid, vem ganhando as eleições com umas margens de 60%, 70%, que diz claramente muita coisa em termos de legitimidade. Mas neste momento, essas margens de vitória parecem estar a ser contestadas. Em Moçambique, cerca de 60 mil eleitores poderão ser excluídos do direito ao voto caso os órgãos eleitorais não melhorem a forma como decorre o recenseamento eleitoral. A afirmação é da plataforma Sala da Paz, que diz que há mais de 300 postos que não estiveram a funcionar nos primeiros 15 dias do processo. É pela sexta vez que o país vai a eleições. Entretanto, continua a debater-se com velhos problemas. Até agora temos zonas onde não há toner, não há geradores, não há painéis, portanto não há fontes alternativas de energia para fazer funcionar os mobiles. E veja que até nos primeiros 15 dias, portanto até o dia 30 de abril, tínhamos cerca de
325 postos de recenseamento que não estavam a funcionar. Nampula, Zambésia e Sofala são as províncias com piores resultados daquilo que se esperava em termos de metas de recenseamento. Dizer talvez que este é um dos piores processos de recenseamento eleitoral que nós já tivemos neste país por causa dessas todas as situações naturais e de ordem humana. E até agora, por exemplo, estamos na metade do período reservado para este recenseamento e só estamos em cerca de 36%. E a continuar assim, a Sala da Paz prevê que se registre apenas 80% dos eleitores. O relatório sobre a avaliação do recenseamento, apresentado esta quinta-feira pela Plataforma de Observação Eleitoral, é referente ao período de 15 a 30 de abril. O Centro de Integridade Pública exige suspensão do mandato da deputada Alice Tomás devido ao comentário ameaçador contra a ativista Fátima Mimbiri. Para o Centro de Integridade Pública, o comentário que incita a violência sexual da Fátima Mimbiri não se resolve apenas na Justiça. A organização para a qual a ativista trabalha exige que a Assembleia da República suspenda o mandato da deputada Alice Tomás, a suposta autora do comentário ameaçador. Um deputado da Assembleia da República, um representante dos moçambicanos, não pode de forma alguma ter um tipo de comportamento público desta natureza. Apesar de a Frelimo já se ter distanciado dos pronunciamentos da deputada, Fátima Mimbiri considera pouco e diz que o partido deve demonstrar com ações que reprova o comportamento do seu membro. Eu espero que a Frelimo venha publicamente demonstrar que realmente a apologia às violações sexuais não faz parte da cultura e da maneira de pensar do partido Frelimo, de que as pessoas que são contrárias ao partido Frelimo devem ser punidas por via da violência sexual, por via de outros tipos de violência. O comentário de incitamento à violência sexual surgiu depois de Fátima Mimbiri ter sugerido que Afonso Dhlakama fosse considerado um herói nacional. O Millennium BIM vai uma vez mais fazer parte da Feira de Tecnologias Mostec. Para esta edição, o banco garante que vai anunciar novos serviços tecnológicos bancários para o público e apela à presença massiva. Uma das empresas pioneiras cuja história se confunde com a criação da maior feira de tecnologias, Mostec, o Millennium BIM, participa do evento desde a primeira edição. Para o Millennium BIM, a Mostec é um fórum que fazia falta para o setor da tecnologia em Moçambique. A Mostec é claramente um fórum onde se debatem temas de tecnologias de informação e de comunicação que fazia falta a Moçambique. É um ponto de encontro para as pessoas que se preocupam com estas áreas e hoje em dia são cada vez mais, porque a tecnologia está presente em tudo que são as nossas atividades diárias, da banca aos serviços, à indústria, e cada vez se fala mais nela. A sexta edição da Feira Mostec vai promover um debate em torno da transformação digital, os desafios da nova era, que para o BIM é um tema abrangente e importante. Este é um tema que está na ordem do dia. A transformação digital está de facto na ordem do dia. E reparem, por muitas razões, por muito boas razões e por razões não tão boas. Nós falamos da internet das coisas, da nossa capacidade de controlar o que temos em casa no nosso telefone, da nossa capacidade de falar com qualquer pessoa no mundo inteiro, da nossa possibilidade de interagir com peças robóticas, com chatbots, enfim, tudo isto são coisas que vão transformar a nossa vida e vão seguramente descomplicá-la, vão com certeza simplificá-la. Mas é preciso debater o tema não apenas sobre o aspecto das vantagens que a transformação digital nos traz, mas também sobre os riscos que acarreta. O Millennium BIM tem uma expansão territorial abrangente e pretende alargar os seus serviços de tecnologias para todos os pontos do país. O administrador do banco anunciou novos serviços que serão conhecidos na feira. Nós queremos estar onde está o nosso cliente e temos criado ofertas para a banca eletrónica, nomeadamente os sites de internet para empresas, para particulares, as funcionalidades mobile que temos para o Easy, Smart Easy para particulares, e temos uma solução até para empresas de mobile, em telefone, em tablet, e para este Mostec, temos uma surpresa que queremos levar a todos. Queremos abrir mais um canal de interação com os nossos clientes, precisamente porque queremos estar onde os nossos clientes estão. A caminho dos 25 anos no mercado moçambicano, o Millennium BIM fez uma avaliação sobre o seu desempenho no ano 2018. A economia arrefeceu,
as decisões de investimento final dos investidores de grande porte no gás e no carvão, de alguma forma, adormeceram um pouco este ano, muito embora se perspective que elas venham a tomar mais vigor nos anos que se aproximam. Tudo isto para dizer que foi um ano de facto difícil, foi um ano atípico. O Millennium Beam conta com mais de 500 ATMs, mais de 8.000 POS e mais de 300 agentes bancários. Mais um intervalo, mas antes o está tempo para amanhã. Amanhã, portanto, Maputo irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 16. 27 também de máxima no Xai-Xai e 18 de mínima. 27 graus ainda em Inhambane e 20 de mínima. Tete, centro do país, 31 graus de máxima e 20 de mínima. 26 graus de máxima para Chimoio e 14 de mínima. Beira, 28 graus de máxima e 19 de mínima, 28 também de máxima em Quilimane e 19 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga com 24 de máxima e 12 de mínima, 28 graus de máxima em Pemba e 23 de mínima, Nampula, 27 de máxima e 21 de mínima. Até já. Terceira e última parte do jornal, e a esta altura vamos olhar para o desporto. Arsénio Ngovo, voleibolista, assim é que é, e Red Guambi, pugilista, foram consagrados melhores atletas masculino e feminino do ano, respectivamente, na Gala Nacional do Desporto. Já Elizabeth Guambi foi distinguida atleta do ano no desporto adaptado. Na ocasião, o Presidente da República, Filipe Nunes, destacou o esforço dos atletas para elevar o nome de Moçambique. Estes são os últimos retoques para que a 7ª edição da Gala Nacional do Desporto seja um grande momento de consagração dos desportistas nacionais e celebração de Eduardo Mondlane. Aliás, lema desta edição. Atentos a todos os pormenores e a velocidade das tecnologias de informação, os dirigentes do Ministério da Juventude e Desportos aceleram o passo para que tudo esteja no evento, que será prestigiado e honrado pela presença do Presidente da República, Filipe Nunes, um reconhecido desportista. Para este ano nós temos... Foi notória a troca de matérias, mas fica a promessa de desenvolvermos esta matéria noutros blocos informativos. Por ora, vamos olhar para o resumo da partida entre o Ferroviário de Nacala e o NH. O representante da província de Nampula venceu por 2 bolas sem resposta ao representante da província de Inhambane. Na etapa inicial, o jogo esteve equilibrado, com os dois conjuntos a conseguir ultrapassar a linha divisória contrária, dividindo deste modo a posse de bola. O ENH procurou controlar o esférico com o Ferroviário de Nacala, que tentava surpreender a equipa visitante. Malate e Indalzioni do Ferroviário de Nacala quase abriam o marcador, mas a bola nunca acertava a baliza defendida por Joaquim. Os donos dos hidrocarbonetos reagiram em contra-ataque, mas a bola foi prontamente retirada da área defensiva do Ferroviário. 0-0 foi o resultado com que se foi ao intervalo. Na segunda parte, a história do jogo não alterou muito, com diferentes oportunidades de golo desperdiçadas. Aos 37 minutos, uma falta sobre Elias. O árbitro decide castigar Moses com um cartão vermelho. Chamado a executar, Elias faz o 1-0. No minuto de compensação, Elias volta a dar alegria aos adeptos do Ferroviário ao alargar o marcador para 2-0. Era o resultado final. Sabíamos de antemão que seria difícil porque já estamos a vir com cansaço nas pernas. Acho que os jogos que a gente tem feito meio de semana acabam prejudicando aquilo que é o andamento dos próprios jogadores, mas felizes por termos conseguido outra vitória em casa. Sabemos que é um campeonato muito complicado. A primeira parte foi boa para as duas equipes, houve uma boa divisão em termos de posse de bola. E a segunda parte, pronto, não posso estar aqui a falar de muitos fenómenos, senão dizer que o vento é que não esteve a favor da NH. O Ferroviário de Nacala soma 6 pontos, enquanto o ENH de Vilanculo mantém com 3.
Estamos a olhar para a terceira jornada do Campeonato Nacional em Futebol e o Bahia de Pemba Futebol Clube recebeu e venceu a União Desportiva de Songo, o líder da tabela classificativa do campeonato e o atual campeão nacional em futebol. O estádio municipal de Pemba ficou lotado de adeptos e amantes de futebol cerca de 5 anos depois de Cabo Delgado ter estado fora do Moçambola. Muitas pessoas, inclusive alguns jogadores, esperavam uma derrota do Bahia de Pemba Futebol Clube devido à grandeza da União Desportiva do Songo, que chegou à província convencido que havia de vencer os donos de casa. A vibração começou logo no pontapé de saída, quando o Bahia demonstrou resistência e passou a visitar constantemente a baliza do adversário, mas a verdadeira esperança de vitória apareceu aos 16 minutos da primeira parte, com um golo espetacular de Eric. Apesar da vantagem, o Bahia de Pemba continuou a dominar o jogo e antes do intervalo, aos 42 minutos, Walter marcou o segundo golo, que parece ter encerrado as balizas até o final da partida, onde ficou comprometida a grandeza da União Desportiva de Songo. Metemos todos os nossos jogadores frente do ataque para ver se conseguiríamos realmente contrariar o adversário. Não conseguimos e o resultado foi este. Tá, parabéns ao Pemba. Em vez de Bahia ganhar o jogo, é a província que ganhou o jogo, porque todo mundo apareceu em massa, apoiou a equipe e assim se faz o futebol. Qual é a sua responsabilidade do fato de travar o líder da prova? Daqui em diante é trabalhar para ver se conseguimos mais pontos e manter a equipe. Coincidência ou não, a verdade é que o Bahia de Pemba Futebol Clube venceu a União Desportiva de Songo pelo mesmo resultado com que foi derrotado pelo Desportivo de Nacala, que ganhou o jogo por 2-0. Na próxima jornada, a quarta do Moçambola 2019, a União Desportiva de Songo, líder na tabela classificativa com 6 pontos, vai defrontar o Machaquén, enquanto o Bahia de Pemba Futebol Clube, com 3 pontos, vai enfrentar o Clube de Chibuto no próximo fim de semana e na quarta-feira próxima recebe no Estádio Municipal de Pemba o Costa do Sol, num jogo da primeira jornada que ficou adiado devido ao ciclone Kenneth, que fustigou recentemente a província de Cabo Delgado. Agora uma rápida passagem pela Gala Nacional do Desporto terminada nesta noite, onde Arsénio Ngovo, voleibolista, e Rade Guambi, pugilista, foram consagrados melhores atletas masculino e feminino do ano, respectivamente. Já Elizabeth Guambi foi distinguida atleta do ano no desporto adaptado. Na ocasião, o Presidente da República, Filipe Nunes, destacou o esforço dos atletas para elevar o nome de Moçambique. Está tudo visto no jornal, graças pela atenção dispensada. A informação volta dentro de instantes pela porta da STV Notícias. Até já.